Olá, vamos à nossa segunda parte do vídeo sobre as medidas descritivas no Excel, medidas de posição, medidas de dispersão. Nós vimos na primeira parte como calcular as medidas, as principais medidas descritivas, quando os dados são não tabulados. Agora nós temos aqui uma situação de dados tabulados. Além de tabulados, dados agrupados em classes, porque você percebe aqui, né, que os valores que aparecem aí da variável x, que estão nessa primeira coluna, esses valores aqui, eles estão em classes, né? A classe que vai do 0 salário mínimo até menos que 2 salários mínimos. Esse tipo de símbolo aqui, né, equivale àquela notação que nós temos na matemática, por exemplo, um intervalo que vai do 0, tá, até, do 0 exatamente, até menos que 2. É esse intervalo numérico aqui. Tá? É intervalo real. Se aparecer, por exemplo, exatamente o 2 no conjunto, ele já entra no de baixo, que é do 2 exatamente a menos que 4, e assim por diante. Então nós temos aqui 86 indivíduos dos 200 participantes aqui dessa tabela. 86 tem uma renda que pode variar de 0 exatamente a menos que 2. Não dá para saber exatamente quais são os valores. Diferente, por exemplo, né, quando nós temos dados tabulados também, tá? Mas esses daqui são dados não agrupados em classes. Tá? Se eles, eu considero não agrupados por quê? Porque cada valor é tratado individualmente na linha. É o 0 exatamente. 20 funcionários disseram que não têm filhos. 15 funcionários têm um único filho, e assim por diante. O que nós vamos ver nesse vídeo é como calcular o desvio padrão, a variância, o coeficiente de variação e a média também, para situações que podem ser tanto de dados não agrupados como de dados agrupados. Perfeito? Eu vou mostrar aqui como é um pouquinho mais trabalhoso, pouca coisa mais trabalhosa, a situação em que os dados são agrupados em classes, e depois a gente faz uma adaptação muito simples, muito fácil para dados não agrupados. Eu vou trabalhar aqui com esse exemplo das rendas em salários mínimos. Perfeito? Então vamos lá para o Excel. Estão aí já inseridos os valores, tá? Eu dei um destaque aqui nesse intervalo de células e nem utilizei todas elas, tá? Mas também para mostrar que nós podemos fazer toda a programação aqui utilizando mais células, né? Considerando a possibilidade de inserir dados de uma tabela maior do que essa que a gente está trabalhando agora, sem ter que refazer nada. E se não for utilizar todas as células, como é o caso aí, não tem problema nenhum, porque o Excel vai ignorar aquelas células que estão vazias no cálculo. Perfeito? Mesmo que eu faça alguma referência a elas aqui no meu cálculo. Bom, então nós vamos precisar aqui, para, por exemplo, calcular a média, nós vamos precisar das somas, né, dos valores aqui. Olha, só lembrando aqui que a média, né, no caso de dados tabulados, o x barra, vai ser o somatório de todos os xis dividido pelo n. Tá? Quem que é o n aqui? O n é o somatório das frequências. Então, se eu somar todos os participantes que nós vimos lá na tabela, que é 200, né, eu vou obter o meu n. Perfeito? Então, nós vamos precisar dessa soma. Eu vou colocar a soma aqui. Tá? Eu pus somas porque nós vamos ter mais. Então, é simples aqui, é só colocar igual, né? Soma, abre parênteses e seleciona aqui o conjunto. Bom, eu vou considerar todo esse intervalo aqui, do C3 até C10. Perfeito? 200. Pronto. Bom, agora como é que calcula essa média? O somatório dos xis. Esse é o problema. A minha variável aqui, ela se apresenta de forma agrupada na tabela. Então, eu tenho 86 indivíduos com rendas que podem variar de 0 a menos que 2 salários mínimos. Mas qual é o que eu utilizo? Eu vou utilizar o ponto médio da classe. Cada xi que aparece aqui, que vai aparecer na minha soma, é o ponto médio de cada classe. Perfeito? Então eu vou colocar aqui, vou pôr aqui só P e M para a gente lembrar que aí é ponto médio, e vou pedir para o Excel calcular o ponto médio de cada classe.
Basta fazer aqui igual, né? Ou coloca a fórmula da média, ou simplesmente, a gente já sabe que são só dois valores, seleciona aí célula A3 mais a célula, vamos colocar parênteses aqui, né? Célula A3, tá? Mais a célula B3, que é o limite superior, e divide por 2. Dividido por 2, pronto. Tá aí, 1 é exatamente o ponto médio da classe de 0 a 2. Aí você vem aqui e arrasta a fórmula, né? É só clicar, voltando aqui o que eu fiz, tá? É só selecionar essa célula onde está a fórmula, vem aqui no canto inferior direito, clica com o botão da direita, segura e arrasta. Ele transfere essa fórmula para cada uma das células. Perfeito? Aqui ficou 0 porque exatamente nós não temos valores algum ao lado aí. Certo? Se quiser apagar, como aqui nós não vamos precisar, pode apagar. Mas se você apagar, quando você inserir mais valores aqui, se tivesse mais uma classe aqui de 10 até 12, com uma frequência igual a 7. Né? Bom, o que aconteceu aqui? Olha, quando eu entrei, vou até apagar aqui, quando eu entrei o valor, agora o Excel, né, nas versões mais novas, ele autocompleta. Tá? Se você não quiser, você vai lá e apaga. Perfeito? Mas aqui a gente pode deixar sem essa última classe aqui, só para não fazer confusão. Pronto, eu tenho ponto médio, então eu tenho cada um dos x's, eu tenho n. Né? O que eu tenho que fazer agora? Somar, olha aqui, cada valor de xi eu vou somar. Um detalhe aqui, né? Essa é a fórmula para dados não tabulados. Quando eu tenho dados tabulados, cada xi eu tenho que multiplicar pela frequência, pelo FI. Por exemplo, são 86 indivíduos que recebem de 0 a menos que 2 salários mínimos. Então eu estou considerando que cada um recebe 1 para efeito de cálculo. Não dá para saber exatamente quais são esses 86 salários ou essas 86 rendas. Tá? Mas eu considero como um salário mínimo. Então esse 86 eu tenho que multiplicar por 1. Ou 1 por 86, porque são 86 salários mínimos em média para toda essa classe, para toda essa primeira classe. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Né? Multiplicar cada x, que é o ponto médio, perfeito? Pela frequência, pelo F. Então, é aqui 1 pelo 86. Os valores que estão na coluna D pelos valores que estão na coluna C. Então, é só colocar aqui igual. Aí eu vou fazer 1 multiplicado por 86. D3 multiplicado por C3, porque se a gente alterar o conjunto, automaticamente o Excel altera também. A gente vem aqui e arrasta. Se quiser arrastar até lá, eu vou arrastar somente até aqui. Perfeito? Está aí, ó. Então, 86 vezes 1, 86, 58 vezes 3, que é o ponto médio aqui, 174, e assim vai, né? E assim continua. Bom, o que diz então agora, voltando novamente aqui a fórmula da média, eu tenho que multiplicar cada x pelo seu f, isso acontece aqui nesta coluna, na coluna E, e depois dividir tudo pelo n. Né? Então a gente tem que somar tudo antes e depois dividir tudo pelo n. Então nós vamos também aqui colocar a soma. Eu posso arrastar a soma aqui lateralmente. Ele faz essa soma, dá 604, vou apagar essa aqui, não nos interessa. Pronto, se tem a soma aqui, o somatório dos xis vezes os fi's, e tenho a soma dos fi's, que é o n, a média vai ser igual, só colocar aqui igual, a célula E11 dividido pelo valor da célula C11, está aqui, e dá Enter. Média de 3,02. Então, se você quiser alterar o conjunto para verificar o que acontece, vamos inserir aqui, tem mais indivíduos aqui de 8 a 10, né? São 20 indivíduos. Automaticamente tudo é refeito, né? E a média aí ela é atualizada. Vou voltar ao anterior. Então, uma média de 3,02 salários mínimos por pessoa, por média, considerando aí essas 200 pessoas. Certo? Bom, e agora, como é que eu vou fazer para calcular o desvio padrão? Então, vamos aqui apagar a fórmula da média, agora é o desvio padrão para dados tabulados. Antes, só uma observação, e quando acontecer, por exemplo, de eu ter dados não agrupados,
ou você digita os valores diretamente aqui, nessa coluna do ponto médio, tá? Ou coloca aqui, só que repetido. Vamos supor que os valores na minha tabela sejam 5, 7, os valores da minha variável x, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Você repete aqui, digita aqui na coluna, opa, errei o lugar. Você coloca aqui na coluna 5, 6, 7, 8, 9, tá? E repete isso aqui, né? Porque aí ele vai calcular, se você não quiser mexer em mais nada, ele vai calcular o ponto médio e vai repetir esses valores, tá? Então você faz essa adaptação de maneira bem fácil. Ou reconstrói, faz né, abre aqui uma nova planilha e faça novamente toda essa programação, mas sem incluir ponto médio, já colocando direto aqui só uma coluna para x. Perfeito? Vou voltar à nossa situação original aqui. Pronto, tá aí. E o caso então do desvio padrão, e aí vale para variância também, é fácil, né, que de um para o outro basta calcular a raiz quadrada ou elevar ao quadrado. Eu vou precisar do seguinte, vamos pegar a fórmula do desvio padrão. Desvio padrão amostral, se for populacional a alteração é pequena também. Olha, a fórmula do desvio padrão para dados tabulados é essa daqui, x barra ao quadrado, vezes a frequência, o que muda na fórmula, a diferença que tem na fórmula para dados não tabulados, perfeito? Dividido pelo n menos 1. Então, isso a gente vai ter que construir aqui no Excel. Os valores de xi eu já tenho, são os valores que estão aqui, ó, ponto médio, tá? A média está aqui, 3,02. As frequências estão aqui, né? O n é o somatório das frequências, está aqui, é só fazer menos 1 e calcular a raiz quadrada. Bom, a gente pode fazer isso quase tudo numa só coluna, mas eu vou desmembrar aqui que eu acho melhor. E depois, se você quiser, eu vou mostrar aqui também como a gente pode ocultar células. Elas vão participar do nosso cálculo, mas não vão aparecer aqui para a gente, caso você queira apresentar isso aí, né, em alguma... fazer uma apresentação, colocar isso dentro de um painel, tá? Você pode ocultar algumas células. Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro em construir, eu vou optar, olha, em fazer aqui, ó, cada xi menos a média, tá? Já vou elevar ao quadrado, já vou multiplicar pela frequência. Então, vamos fazer essa parte aqui nessa coluna F, perfeito? Na coluna F, tá aqui. Então, vamos lá. De que maneira eu posso construir isso? Vou até abrir aqui um espaço maior para a gente colocar. Olha, o que vai aparecer então nessa coluna, tá? Vai ser cada xi, que é o ponto médio, menos a média, eu vou chamar de xb, que é x barra, tá? A média, vou elevar ao quadrado, tá? E depois que fizer tudo isso, eu já vou multiplicar aqui pela frequência, pelo f. Tá? Isso daqui não é uma fórmula que o Excel precisa entender aqui. É só para a gente lembrar o que está aí. Tá? Mas é mais ou menos isso que a gente vai colocar aí. Ok? Então vamos lá. Igual, vai precisar aqui de 2 parênteses. Igual o quê? Eu tenho que pegar o ponto médio, que é o xi, D3, né? menos a média. A média está na célula C13, tá? Então eu vou colocar aqui, vou selecionar a célula C13. O problema é que se eu deixar assim, na hora de arrastar a fórmula para baixo, o que era D3 passa a ser D4, e depois D5, D6 e assim por diante. Só que o que era C13 passa a ser C14, e eu não quero que ocorra isso. Tá? Eu quero exatamente que ele fixe na C13. Então, para fixar, você aperta a tecla F4. Tá? Ou coloca esse cifrão. Na verdade, esse cifrão nem precisaria estar aqui na frente do C. Se ele não tiver aqui, dá certo também. Por quê? Porque eu tenho que fixar, eu vou arrastar na mesma linha aí. Então não vai mudar o C, na mesma coluna, melhor dizendo. Tá? O que mudam são as linhas. Eu tenho que fixar a linha 13. Tá? Mas também se tiver o cifrão no C, não vai fazer diferença alguma. Ou você coloca, você digita o cifrão, ou você aperta a tecla F4. Né, na hora que você digitar a célula
C13. Então ele fixa aí, perfeito. Vou fechar parênteses e vou elevar, é o acento circunflexo aqui, né? Elevar ao quadrado, elevar a 2. Certo? O que falta? Fechar parênteses e multiplicar, é o asterisco, multiplicar pela frequência que está aqui ao lado. Então a única célula que você vai fixar é a célula C13. Pronto. Então, esse cálculo para a primeira linha vai dar 351 praticamente. O que ele fez? Você pode conferir aí o cálculo. Ele pegou o 1, né, que é o ponto médio aqui, menos a média, vai dar um menos 2 mais ou menos, elevou ao quadrado, dá 4 mais ou menos, e multiplicou pela frequência 86. Perfeito? Bom, aí sim eu posso arrastar essa fórmula aqui, né, para as células de baixo. Eu vou clicar aqui nessa célula da linha 4, a F4. Olha que interessante, olha, D4 ele atualizou, foi para D4. Só que ele manteve a C13. Né? Se eu abrir a fórmula aqui, tá aí, ó, ele manteve a célula C13, ele fixou. A célula da frequência, ele atualizou, ele foi para a célula de baixo, para a célula C4. Joia? Bom, então fechando, está tudo certo. O que falta para nós calcularmos o desvio padrão? Tá? Eu vou precisar agora do somatório, porque o que nós fizemos até o momento foi isso. Cada valor menos a média, aqui faltou uma barra, a média ao quadrado, multiplicado pela frequência. Fiz isso para todos. Agora nós temos que somar, olha o somatório aqui. Né? Então eu vou arrastar a soma aqui do lado. Pronto, somou tudo. Agora é montar esta fórmula. A gente pode montar direto aqui na célula do desvio padrão. Certo? Então é só colocar igual. Como é raiz quadrada, o Excel ele já tem, né, a função raiz, tá? Retorna a raiz quadrada, é só escrever raiz. Tá? Abre parênteses. Raiz do quê? Do somatório dessa expressão que está aqui na célula F11, certo? Então é a raiz de F11 dividido por quanto? Pelo n menos 1. Eu vou abrir um parênteses aqui porque vai ser dividido por uma subtração. Tá? O n, o nosso n está na célula C11. Menos 1, digita menos 1, fecha parênteses, fecha mais um parênteses, pronto. Olha aí, 2,25, este é o desvio padrão. Certo? Então tá aí, dá esse trabalho? Dá, mas você faz isso uma vez e a planilha está pronta para ser utilizada. Se você alterar as frequências aqui, se você inserir mais uma classe, vou inserir aqui mais uma, como eu já havia feito, de 10 até 12, tá? Com uma frequência igual a 7. Olha aí, ele já refaz todo o cálculo. Você deixa essa planilha pronta, é o que eu costumo fazer. Quando precisou, você só se dá o trabalho de alterar o que está aqui em destaque, né? Inserir os limites de classe e inserir as frequências. O resto o Excel faz. Perfeito? Eu vou deixar o conjunto do jeitinho que está aí. E a variância? Precisa fazer tudo de novo? Não, a variância é só você pegar o valor do desvio padrão, que já foi calculado, está aqui na célula, vou até apagar aqui para a gente visualizar, é o valor que está na célula C14, esse 2,65, né? Então eu vou colocar igual a C14, célula em que está o desvio padrão, e vou elevar ao quadrado. Pronto, isso é a variância. 7,022. E o coeficiente de variação? Coeficiente de variação, vamos lembrar, nós vimos na primeira parte aqui, coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Tá? Então é pegar o desvio padrão, célula C14, dividido pela célula C13, que é aqui está a média. Pronto, está aí o coeficiente de variação, 0,805. Se quiser formatar aqui para a forma percentual, só o coeficiente de variação, tá? As outras medidas não são percentuais, a não ser que o conjunto seja um levantamento sobre percentuais, tá? Mas o coeficiente de variação, sim, esse você pode expressar na forma percentual. 81% é o que o desvio padrão representa em relação à média do conjunto.
Certo? Então tá aí, vemos como calcular essas medidas, as principais medidas estatísticas, as mais utilizadas, média, desvio padrão principalmente, para uma situação em que os dados se apresentam numa tabela. É isso aí, até o próximo vídeo.